Olá, boa noite e bem-vindo ao Jornal do Rio desse sábado. E você vai ver uma viagem pela história da aviação brasileira. O Museu Aeroespacial passou por reformas e tem a tecnologia como aliada para atrair mais visitantes. O mercado da construção civil segue aquecido e tem nos empreendimentos sustentáveis uma aposta para continuar crescendo. A cidade vai ganhar as 3 primeiras casas com certificação ambiental. E a gente fala ainda das sequelas causadas pela variante Ômicron. A gente volta em 30 segundos e eu te espero aqui no Jornal do Rio. E o Museu Aeroespacial, localizado no Campo dos Afonsos, na zona oeste da cidade, propõe uma viagem pela história da aviação brasileira. A repórter Amanda Martins mostra agora pra gente. Olá, Yasmin. Hoje a gente desembarcou aqui no Museu Aeroespacial para conversar com o diretor do museu, Brigadeiro Sampaio. Muito obrigada pela presença aqui no Jornal do Rio. Nós é que agradecemos, Amanda, o Museu Aeroespacial, a vinda de você aqui, da Yasmin, do seu programa. Entendeu? A Força Aérea agradece a vinda da Bandeirante para poder falar um pouco sobre a nossa atividade para o seu público seleto. Muito obrigado. Eu queria que a gente começasse falando sobre esse período da pandemia, Brigadeiro, porque foi um período difícil, principalmente para a arte, para os museus. Como é que vocês viveram esse período? Porque os trabalhos aqui no museu não pararam, né? Sim, durante a pandemia, internamente, nós continuamos preparando o museu com obras, restaurações para melhor apresentar as nossas exposições para o nosso visitante. E em paralelo com um acordo com o Ministério da Defesa, o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde e as Forças Armadas, foi aberto um posto de vacinação aqui no museu. Então nós colocamos também uma área de visitação para aquele que viesse se vacinar no museu, tivesse a oportunidade de ver um pouco de nossas exposições. Na época, nós abrimos as portas dos hangares, reposicionamos as aeronaves, de forma que quem estivesse na fila pudesse ver as aeronaves de dentro do carro, olhando para dentro do hangar, até chegar na área de vacinação, onde tinha um circuito também com uma exposição de aeronaves, contando um pouco de nossa história. É até uma questão que eu queria tocar, né? O Museu Aeroespacial acabou sendo um ponto de vacinação drive-thru, continua, isso acaba incentivando também as pessoas a conhecerem o museu. E foi importante também, porque o museu se torna parte da história também que a gente está vivendo, né? Sim, com certeza. A oportunidade, essa época difícil, possibilitou ao museu estar aqui aberto para a vacinação, apresentando um pouco de sua história, atraindo um novo público, que é um público visitante que veio se vacinar, para conhecer um pouco da aviação brasileira. Estamos de novo, né? A Força Aérea Brasileira abriu novamente o posto de vacinação do museu para vacinar as crianças e as famílias têm vindo. E aproveitam aqueles que têm tempo e desejam, fazem uma visita ao museu. Então, nós temos um grande público que, além de se vacinar, vem visitar o museu. O que foi feito nesse período que a gente possa destacar? Sim, nós aproveitamos esse momento para reformar algumas instalações de atendimento ao público, melhorar a visualização, a parte audiovisual do museu, implementar algumas novas exposições e dar vida nova às nossas aeronaves do acervo. Então, nós implementamos as aeronaves que estavam em exposição, parte de manutenção dela, estamos fazendo nas nossas aeronaves o que nós vemos nos melhores museus do mundo, que é o quê? Reformar a aeronave, pintar a aeronave, de forma que o visitante, quando vem ao museu, encontre uma aeronave histórica com características recentes, ou seja, bem apresentada. Isso é muito importante porque atrai o público. E temos também
a parte audiovisual. Estamos trabalhando para a interatividade do público com o nosso acervo, com telas interativas e novas tecnologias que estamos implementando. O museu tem um acervo riquíssimo, né? Aqui, como que a gente consegue aliar, Brigadeiro, esses itens tão históricos a essas novas tecnologias, né? Que é uma demanda dos jovens também, né? Sim, nós temos um exemplo já implantado, telas interativas, em que, através do toque, o visitante consegue viajar na história, com filmes, imagens, aonde ele seleciona qual pedaço da história ele quer viver naquele momento. Então ele vai estar vendo o avião que voou aquela história e poderá assistir filmes, imagens da época da guerra. Então nós temos essa interação. E já iniciamos a parte de digitalização do museu, para que o visitante possa fazer um tour virtual. Então, ao acessar a página do museu, ele seleciona o tour virtual e ele poderá acessar toda a nossa área de visitação, tendo, através de som e imagem, ao clicar no som, ele escuta o áudio da legenda que está apresentada, tanto em inglês quanto em português. Então, é uma forma também de atrair novos públicos, novas interações. Então, nós temos trabalhado nesse sentido. Estamos já com um projeto de fazer a realidade virtual através de óculos 3D, simuladores, interligados às atividades aéreas, voos ou guerra, para que o público possa, aqui no museu, viver um pouco do passado. Claro que é um processo que demanda um tempo, né? Mas já tem alguma previsão, por exemplo, para esses óculos 3D, esse processo de digitalização se tornar mais presente? Temos. Nós já fizemos reuniões preparatórias para que adapte a nosso acervo ao que o óculos precisa, ou seja, quais as imagens que serão geradas e serão trabalhadas no óculos. Então, isso já tem um grupo trabalhando. Porém, este grupo depende de um tempo. Então, essa é uma realidade que traremos possivelmente como uma novidade para o próximo ano. Para esse ano, já até o meio do ano, estaremos com o tour virtual todo implantado e disponível na página. E no fim do ano passado, o Museu Aeroespacial voltou a receber esse público de forma presencial. Como é que está sendo essa receptividade nessa volta? É a curiosidade de como está o museu, porque nós sempre mantivemos as páginas e as mídias sociais alimentadas com as novidades do museu. Então, desde a reabertura, nós temos tanto dias de semana, período de férias, um público grande visitando o museu, como a senhora falou, né, na Zona Oeste, mas girando em torno de 500 a 600 pessoas dia de visitação. Fim de semana, às vezes, um pouco mais, dependendo do fim de semana. Mas esse público vem, é um público novo, né? Quando no dia da reabertura nós já tivemos vários visitantes, que é o público que é o aficionado por aviação. Então esse já estava aguardando, ansioso, a reabertura do museu. Após, né, ou seja, junto com ele e ao longo do tempo, famílias vieram, porque nós temos também aquela curiosidade do jovem. Ele já veio com a escola, então por vezes ele quer trazer o pai para mostrar o que ele viu na escola. Que é um grande grupo que nós recebemos aqui de visitantes, são de escolas que vêm em excursão para o museu e nós temos lá um programa para recebê-los, uma sala apropriada, uma atividade lúdica, onde eles participam da nossa vida na Força Aérea Brasileira. A gente estava conversando fora do ar, né, sobre a questão de quando a gente pensa em museu, muita gente pensa no centro da cidade, na Zona Sul, mas a Zona Oeste também está repleta de museus. O que o Museu Aeroespacial tem, digamos, de especial que o senhor possa falar aqui para a gente, para incentivar as pessoas a desembarcarem aqui como a Band fez hoje? O museu, né, o Museu Aeroespacial, existe um facilitador. Com a Transolímpica, ficou mais fácil de chegar aqui no Museu Aeroespacial. Então é a Zona Oeste, é no coração da Zona Oeste, pela Transolímpica, meia hora, 20 minutos da Barra, direto, você consegue adentrar ao Museu Aeroespacial. E o nosso grande diferencial é a curiosidade. A curiosidade pela atividade aérea, a curiosidade pelo avião, a curiosidade pelo desconhecido. Então a gente possibilita ao nosso público estar próximo a uma atividade que, se ele não for da área, ele dificilmente conseguirá chegar tão perto
de uma aeronave histórica ou até mesmo de uma aeronave atual. Então passamos por todas as etapas da Força Aérea Brasileira. Nós temos aeronaves que inclusive voam hoje na Força Aérea Brasileira, a aeronave de rotativa, temos aqui no acervo do museu. Então, às vezes o público identifica o que ele já viveu ou o que ele já viu aqui, mas de perto. E atrai também públicos muito distintos, né? As pessoas mais leigas que querem, claro, né, observar essas aeronaves, mas também atrai muitos pesquisadores que procuram o Museu Aeroespacial. Mas pessoas, quando querem fazer aeromodelos, esses aficionados por aeromodelos, eles vêm ao museu para tentar copiar ao máximo o detalhe das aeronaves, nos pedem imagens, filmes do nosso acervo e nós remetemos. Fazem um pedido via e-mail, nós verificamos o que ele precisa e remetemos ao público, mesmo que ele esteja fora do Rio de Janeiro. E o seu cantinho de destaque aqui, Brigadeiro, se a gente pudesse citar um ou outro, qual seria, assim, de mais especial? Se eu disser para você que o meu coração bate em todos os pedaços do museu, não seria mentira, porque toda parte do museu tem uma parte da história da Força Aérea e que é importante. É importante para nós, que fazemos parte da Força Aérea, e é importante para o Brasil, porque é a nossa história que está sendo preservada e contada com imagens, filmes e essa bela apresentação que procuramos sempre manter para que o visitante possa sempre ter a vontade de retornar ao museu, que é a casa dele. Brigadeiro, e que outras atividades a Força Aérea Brasileira participa que vale a gente mencionar aqui, além da vacinação? A Força Aérea Brasileira, nesse período da pandemia, tem atuado diuturnamente com transporte de equipamentos, transporte de oxigênio para o Amazonas, transportes de vacinas, apoio à população indígena com aeronaves de asa rotativa, junto com as demais forças, Exército e Marinha. Então, nós temos participado em todas as atividades. Brigadeiro, o que o público pode esperar de 2022 aqui do Museu Aeroespacial? Novas exposições, novas aeronaves, eventos? Sim, com relação a aeronaves, o museu está sempre recebendo acervos, principalmente da Força Aérea Brasileira. Mas para esse ano especificamente, já agora, em 22 de maio, estamos preparando a abertura dos portões do museu com outras atrações que não só a nossa exposição fixa. Traremos atividades infantis, voltadas ao público infantil, teatro, peças, música voltada ao público infantil para que as famílias venham ao museu. Isso ocorrerá no dia 22 de maio. Já no dia 7 de agosto, estamos planejando abrir novamente os nossos portões com uma atividade voltada ao aniversário de Santos Dumont. Então, neste dia 7 de agosto, nós já estaremos aqui com a maquete do Gripen. Então, é uma aeronave Gripen em tamanho real, que estará exposta aqui no museu durante todo o mês de agosto. Mas no dia 7, abriremos com outras atividades, onde planejamos trazer também atividades de balonismo, para trazer do passado ao presente da aviação no Brasil. E no dia 25 de setembro, comemorando o bicentenário e também em relação a outubro, que é o mês da Força Aérea Brasileira, faremos os nossos portões abertos, que é o Museu Air Show. Nesse já estamos com um planejamento junto à Força Aérea Brasileira para trazer a Esquadrilha da Fumaça e outras atrações para brilhantar esse dia. Cumpre lembrar que nesses eventos, normalmente temos públicos em torno de 50 a 60 mil pessoas, principalmente no Museu Air Show, que é os nossos portões abertos. Novidade não falta para 2022. Com certeza não. Convidamos desde já o público que assiste a Bandeirantes e todo o público brasileiro a vir aqui no Museu Aeroespacial. Brigadeiro, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal do Rio. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder expor um pouco do que fazemos aqui, apresentar um pouco do museu que conta a história da aviação brasileira e deixar para que o seu público possa vir nos visitar. Yasmin, eu volto com você. A gente faz um rápido intervalo, não saia daí.
E a gente volta do intervalo com uma entrevista especial com o Vinícius Benevides, diretor operacional e head de inovação da Dimensional Engenharia. Ele vai falar um pouquinho sobre o mercado da construção civil, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Vinícius, obrigada pela participação no Jornal do Rio. Nada, obrigado a vocês. Eu queria primeiro agradecer todos e todas que estão nos assistindo e a você, o Márcio e a Band pelo convite de estar aqui. Vinícius, já são quase 30 anos de empresa atuando nesse mercado, né? O que mudou no processo de construção de lá para cá? Eu acho que mudou bastante todo o processo, procedimento, produto e materiais que a gente aplica na construção civil. Então, na minha visão, quem tem o conceito de que a construção civil é retrógrada ou que não tem tecnologia embarcada, está muito enganado. Vinícius, e a empresa, né, a Dimensional, é a primeira do Rio de Janeiro a ser carbono neutro. Para quem está nos assistindo, o que isso significa na prática, né? Reduz impactos ambientais, reduz gastos, o que isso funciona, o que é? Na prática, a empresa que se torna carbono neutro, isso quer dizer que ela zerou as emissões de gás carbônico que ela produz, como? Através da redução de se evitar a emissão de gás carbônico e também da compensação, porque enquanto a gente não atinge, não alcança uma economia de baixa emissão de carbono, nesse meio período a gente ainda precisa fazer a compensação desses gases, que é o apoio a projetos que ou capturam gases de efeito estufa da atmosfera ou deixam de emitir. Então, assim, as empresas que são carbono neutras hoje, elas apoiam esses projetos, ou fazendo pela própria empresa, ou através de apoio financeiro, e essa conta entre o que você emitiu de gases de efeito estufa e o que você compensou ou deixou de emitir, se isso for igual a zero, a sua empresa é carbono neutra, mas eu acho que mais importante é que quem está propagando, quem está buscando essa neutralização, isso quer dizer que a empresa está com uma aderência à agenda ambiental. É possível construir moradias, né, de uma forma mais justa, mais sustentável? Sim, nós acreditamos muito nisso e o foco da Dimensional é construir moradias de forma ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável, com diferencial tecnológico em todo o ciclo de vida do empreendimento, desde da obra até a entrega das chaves e o pós-obra. Vinícius, e falando nisso, vocês estão aí construindo 3 casas, né, com certificação ambiental aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, né? Conta um pouquinho para a gente dessa construção e também dos empreendimentos de Campo Grande. Perfeito. Nós estamos construindo as 3 primeiras casas, 3 primeiras residências unifamiliares com certificação ambiental do Rio de Janeiro. É o selo GBC Casa, do Green Building Council Brasil. E para atingir esse objetivo, nós temos auditorias mensais nas obras e nós temos uma série de parâmetros pré-determinados e condicionantes que nós temos que atingir para poder obter essa certificação, e eles avaliam mensalmente geração de resíduos da obra, diminuição de poluentes, a condição de contorno em relação à vizinhança e também os aspectos sociais em relação à mão de obra. A mão de obra tem que ser qualificada, certificada, carteira de trabalho assinada. Você também tem os materiais incorporados, que todos têm que ter a sua comprovação de origem, tanto de nota fiscal como de licença ambiental de onde vêm esses materiais. Então, eles chegam ao ponto, Yasmin, de verificar se a brita que vai no seu concreto, se a jazida que ela foi retirada, se ela tem uma licença ambiental correta. Então, é uma comprovação que a sua empresa está aderente às leis, às normas e às melhores práticas. Vinícius, e falando, né, em construção, a gente sabe que durante a pandemia o setor de construção civil foi um dos menos afetados, inclusive se tornou serviço essencial, né? O que vocês apostam no mercado, né? A geração de empregos aí, a movimentação de cadeias, qual é a visão de vocês? Nossa visão é que o mercado da construção civil é fundamental nesse momento de saída da crise e retomada econômica do país. Por quê? Basicamente porque nós movimentamos uma cadeia de valor enorme, que vai desde a padaria da esquina, que fornece refeição para as nossas obras, até as grandes siderúrgicas. E também nós geramos emprego com uma velocidade muito rápida e nós empregamos principalmente a base da pirâmide, que são as pessoas que foram mais afetadas pela crise
e que tem uma qualificação menor, uma oportunidade menor de emprego. Então, assim, a saída e o desenvolvimento do Brasil passa pela construção civil na nossa visão. Vinícius, em relação ao plano diretor, qual é a visão de vocês, assim, no modo geral? Bem, de um modo geral, o plano diretor é revisto a cada 10 anos, a gente está passando agora por uma reformulação. Eu sou vice-presidente do Sinduscon, sou conselheiro da ADEME também, e nós fizemos um grupo de trabalho, uma comissão do plano diretor, especificamente para tratar do plano diretor nessas duas entidades. E a nossa visão claro, é uma mudança estrutural profunda que vai impactar sobremaneira o mercado imobiliário. Então, o setor está olhando com um pouco de cautela, mas a gente entende que o plano diretor está em boas mãos aí. Tem o secretário Fajardo, tem o prefeito Eduardo Paes e a Câmara de Vereadores está muito engajada nisso através do presidente Carlos Caiado e do presidente da comissão, o relator, o Aloysio Freitas, Rafael Aloysio. E teve a criação também da pasta, né, do Chicão Bulhões, assim, que foi Sim, fundamental para vocês, né? Sim, o Chicão Bulhões já chegou implementando o LICIM, que é o Sistema de Licenciamento Simplificado, já no primeiro mês, nos 2 primeiros meses de governo. Então, isso daí já gerou um impacto, já mudou a dinâmica do licenciamento da construção civil no Rio de Janeiro, com a desburocratização. Vinícius, agora falando um pouquinho da cidade, né, aqui do Rio de Janeiro, o que vocês fizeram? Assim, a gente tem o Parque Madureira, a Arena de Handball. Sim. A gente também tem o braço de engenharia, além do desenvolvimento imobiliário, e a gente tem muito orgulho de algumas obras que nós fizemos. Nós fizemos a Arena de Handball, conhecida como Arena do Futuro. Nós fomos a última empresa a ser contratada para construir uma arena no Parque Olímpico e fomos a primeira a entregar uma arena totalmente funcional para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E o Parque Madureira, que para mim é um equipamento urbano sensacional, que tem um sentimento de pertencimento da população ali do redor e que também é uma construção que foi certificada. Então, ela é ambientalmente correta também. E os projetos e planos, Vinícius, daqui para frente, a gente pode já falar em coisas futuras, assim? Sim, você abordou também a questão. A gente tem um planejamento, a gente tem um projeto em licenciamento, fase final de licenciamento em Campo Grande, para a construção de 1.100 unidades no programa Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida, e mais estamos estudando alguns projetos no âmbito do Reviver Centro e também alguns Casa Verde e Amarela na região da AP3. Então, assim, nosso planejamento é estar construindo aproximadamente 2.000 unidades nos próximos 5 anos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós acreditamos no Brasil, acreditamos no Rio de Janeiro e na engenharia nacional. Vinícius, mais alguma coisa a acrescentar? Nada, no mais só agradecer a você, aos nossos telespectadores e à Band pelo convite. Obrigada pela participação mais uma vez. Agora a gente faz um intervalo e você não sai daí. E muitas pessoas infectadas pela variante Ômicron do coronavírus têm apresentado sintomas persistentes e sequelas a longo prazo. Mariana Procópio. Oi, gente! A nossa conversa de hoje é sobre Covid. Na verdade, aqueles sintomas que persistem mesmo depois da fase aguda da doença, chamado longo Covid. Pois é, apesar da queda no número de casos relacionados a Ômicron, depois daquela disparada no início do ano, há relatos de sintomas que persistem por semanas e às vezes até
por meses e afetam muitas vezes a capacidade da pessoa em praticar uma atividade física ou mesmo tarefas simples do dia a dia. A gente conversou sobre isso com quem entende muito do assunto, o médico cardiologista Fabrício Braga, que é diretor do Laboratório de Performance Humana, que é referência no acompanhamento e também na recuperação de pacientes depois da Covid. Ele deu um panorama para a gente, o que ele está vendo depois dessa disparada de casos da Ômicron. A gente tem visto realmente pessoas com persistência de sintomas pós-Covid, mesmo nesta fase da pandemia, onde a cepa prevalente foi a Ômicron. Então, a resposta é a Ômicron não se privou de gerar complicações de médio e longo prazo. A gente ainda não tem tempo hábil, 30, 60 dias, para chamá-los de síndrome de Covid longo, mas as pessoas estão sintomáticas mesmo depois da fase aguda passou. Então, acho que é só uma questão semântica. Então, a Ômicron também dá sintomas que persistem depois da infecção ter passado. E a recomendação é a mesma. Se você está sintomático, depois de ter, teoricamente, sido declarado curado da doença, você precisa procurar um médico. Mas, acredito eu, pelo menos pelos pacientes que a gente já avaliou aqui, pós-Ômicron, com persistência de sintomas, que os mecanismos de limitação de exercício, os mecanismos que geram cansaço são os mesmos. O mais prevalente é um padrão de descondicionamento, que é uma dificuldade da musculatura extrair oxigênio. É o mesmo padrão, mesmo da Delta, mesmo que a gente tem visto na Ômicron. Com a Delta, com relação ao retorno da atividade, ligado ao exercício, quer dizer, a prática de atividade física gradual e monitorada era o caminho para você retomar esse condicionamento perdido. Da Ômicron, isso parece agir da mesma forma? Agora, eu sei que é muito inicial, mas pelo que vocês têm observado. Sim, mas a gente vê também essa dificuldade da musculatura que está se exercitando utilizar o oxigênio para produzir energia. Esse é o principal mecanismo de cansaço na Covid, em todas as suas fases, inclusive na Ômicron. De uma forma menos contundente agora, deixando as pessoas sintomáticas, mas não tão sintomáticas como antes, mas aquelas que têm uma preocupação grande com performance e está fazendo atividade física de alta intensidade, vão sentir isso. Mas vão resolver isso, mais uma vez, fazendo exercícios direcionados para corrigir esse problema. Para quem não é atleta, mas gosta de se exercitar, tem uma rotina de exercício, teve a Ômicron, qual a orientação? Antes de você voltar a fazer exercício, passa por exame ou depende? Se você teve sintomas leves da doença, vai voltando gradualmente, vai sentindo você. Como é que a gente pode orientar de forma prática essas pessoas? Para esse grupo de pessoas que tem no exercício objetivo ganho de saúde, se os sintomas foram leves e se você está assintomático, retorne ao exercício de forma gradual. Isso é importante para todos, até para os atletas olímpicos. Mas retorne ao exercício de forma gradual. Se neste processo algo diferente aparecer, algum sintoma, alguma coisa que você não tinha sentido antes do fazendo exercício, procure um médico. Quem quer performance, quem quer performar, fazer exercício em alta intensidade, levar seu coração a frequência cardíaca muito alta, buscando, claro que ganha saúde, mas que tenha como objetivo desempenho desportivo, essas pessoas devem ser avaliadas medicamente, essa é a minha opinião. Mesmo que tenham tido uma forma leve e branda da doença? Mesmo que tenham tido forma leve. O Jornal do Rio fica por aqui, volta na segunda-feira, às 10 para as 7 da noite. Se você quiser rever as nossas reportagens, entra lá no YouTube da TV Band Rio, que você consegue conferir. Boa noite, um ótimo domingo e até segunda-feira.